Boa noite, igreja. Tá fraco? Boa noite, igreja. Aê, melhorou. Nem comecei a ministrar, o pessoal já está dormindo. Bênção demais, igreja. Família, muito bom estar aqui, poder ter esse privilégio, né, de estar trazendo a palavra de Deus mais uma vez, falar aquilo que Deus tem ministrado no coração da minha casa, da minha família, né? Então, muito bom, tá? Privilégio estar aqui. Queria, antes de começar, perguntar, quem aqui está feliz? Quem aqui está feliz? Maravilha, hein? Que bênção, coisa boa. E quem aqui está com 100% da vida ajeitada, sem problema, sem dinheiro, sem conta para pagar, sem dinheiro tá, né? Sem conta para pagar, sem problema para resolver, sem abacaxi para descascar. Tem alguém assim aqui, não? Não, né? Tá bom. Eu também não. Tá? Eu também tenho, né, meus problemas, minhas dificuldades durante a semana. E às vezes a gente ora todo dia, né? Para Deus descascar um abacaxi junto com a gente, né? Às vezes ajudar a resolver um problema. Quase todo dia a gente fica pedindo ajuda a Deus. Natural. Isso faz parte da vida. Mas dito isso, essas semanas que se passaram, eu conversando com o pessoal na faculdade, com alguns jovens que eu dou aula na faculdade e que ainda não conhecem Jesus, a gente estava conversando e surge um assunto, a gente começa a conversar sobre salvação. E aí os meninos me perguntam assim, o que eu preciso fazer para ser salvo, Fred? Aí eu viro para eles e falo assim, olha, basta acreditar, basta crer. Não, Fred, não é possível. Basta crer para ser salvo? Basicamente é isso mesmo. Basta crer que Jesus é o seu único Senhor, que Ele é Filho de Deus e é Deus, e veio para nos salvar, morreu no nosso lugar. Mas Fred, então, eu não preciso fazer nada? Não tem nada assim que eu preciso me esforçar, que eu preciso fazer? Tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar a minha situação, para ganhar uns pontinhos lá no céu? Será que se eu for um bom marido, né, um bom filho, trabalhar para a obra de Deus, será que se eu fizer isso eu vou conseguir ser salvo? Deixa eu te explicar melhor. Quando a gente crê e a gente entende o que Deus já fez por nós, nós não seremos mais a mesma pessoa. Se nós realmente entendemos isso, essa crença, esse acreditar, vai nos modificar totalmente. Nós vamos sofrer uma mudança, uma metamorfose. Por assim dizer, nós nascemos de novo. E para nascer de novo, a gente tem que morrer primeiro. Morrer para as coisas antigas, para a vida que a gente levava, morrer para os hábitos antigos, morrer para as coisas que nós fazíamos. E agora, nós vamos ser uma nova criatura, conscientes de que somos filhos de Deus. Vamos fazer tudo novo, um novo entendimento, uma nova identidade, uma nova pessoa. Então, basta crer mesmo. Mas Fred, não tem lógica isso. Isso é meio loucura, velho. Então assim, eu não preciso fazer nada. Basta eu acreditar no que Cristo fez por nós, eu estarei salvo. Pois é, gente. E assim foi essa conversa. Mas no reino de Deus as coisas não são mais ou menos assim? A lógica do reino de Deus não parece loucura aos nossos olhos? Os humilhados é que serão exaltados. Quem quiser ser o primeiro, que sirva a todos. Quando sou fraco é que sou forte. Os humildes receberão a terra por herança. Os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. A palavra de Deus nos diz isso.
No livro de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, diz lá no versículo 19: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Nesse mesmo capítulo, um pouquinho para frente, diz assim, lá no versículo 27 ao 29, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então, gente, a lógica e a sabedoria de Deus nos parece loucura, pois ela não é desse mundo. E ao longo dessa ministração, ao longo do que nós vamos apresentar aqui hoje, eu vou tentar fazer com que a gente entenda um pouquinho essa lógica, essa sabedoria, e como que nós podemos viver essa lógica e essa sabedoria divina em nossas vidas. E hoje nós vamos ministrar o livro do profeta Abacuque. Nós vamos nos ater principalmente nos 2 primeiros capítulos. Então, peço para os irmãos abrirem suas Bíblias, deixarem seus aplicativos abertos, porque a gente vai caminhar indo e voltando ao texto algumas vezes ao longo dessa noite. Só para contextualizar, o período em que Abacuque viveu, ele viveu no reino de Judá, que era o reino do sul. Israel já havia se dividido em 2 reinos. O reino do norte, Israel, já havia sido dominado pelos assírios, invadido pelos assírios e dominado por eles. E Abacuque viveu provavelmente ali em torno de 640, 650, até 580 antes de Cristo. Ele foi contemporâneo de Sofonias, de Jeremias, de Naum. Ele viveu nos tempos do tempo dos reis Josias e Joaquim. E era uma época assim que o reino de Judá literalmente fazia somente o que desaprova a Deus, o que desagrada a Deus, o que Deus desaprova. E a Babilônia dominava toda aquela região, tinha acabado de vencer o Egito e estava prestes a invadir o reino de Judá. E o profeta Abacuque, pelo tipo de escrita dele, pelo salmo que ele escreve, pelo poema que ele escreve no último capítulo, leva a crer que ele também era um sacerdote, provavelmente um sacerdote levita, os estudiosos creem. E o seu nome significa abraço. E tem muito a ver com o que ele prega ao longo do seu livro. Então, sem mais delongas, começando capítulo 1 de Abacuque, nós vamos ler os primeiros 4 versículos. Diz assim a palavra de Deus: a advertência do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Nós vamos parar aqui. Amados, um dos mitos cristãos é de que quando a gente converte, os problemas acabam. Acabei de perguntar aqui, tem alguém aqui com a vida 100% ajeitada? Está tudo certo? Não. Isso nós sabemos que não é verdade mesmo, né? Os nossos problemas vão continuar aparecendo, só que eles mudam um pouco de figura. O nosso problema espiritual mais básico, que era o nosso relacionamento com Deus, uma vez que a gente converte, em parte a gente resolve esse problema. Mas a gente começa a ter outros questionamentos, assim como Abacuque começou a ter aqui.
Vê se a gente nunca já fez essa pergunta. Por que pessoas boas sofrem e pessoas más prosperam? Por que Deus não ouve ou não atende as minhas orações? Por que eu sofro tanta oposição quando eu estou fazendo o meu melhor para o Senhor? Amados, quem diz não ter problemas, ou está cego, ou está sendo enganado, ou está mentindo, ou não é desse mundo. Abacuque, naquele tempo, viu sua terra, Judá, cair em pecado, desobedecer às leis do Senhor, fazer coisas que desagradam a Deus, mas ao invés de cair em lamentos, de ficar se lamentando, ele levou o problema para quem resolve. Levou a queixa dele diretamente para Deus. E retornando a esses primeiros 4 versículos, quantas e quantas vezes nós não nos queixamos assim para o Senhor? Até quando, Deus? Até quando que eu vou suportar essa situação? Até quando eu vou ficar vendo tanta iniquidade? Tanta gente perversa se dando bem? Até quando eu vou ver tanto pecado, tanta injustiça? E as coisas não mudando. E a gente vê um profeta literalmente agoniado. As palavras dele no verso 2: clamarei, até quando eu clamarei sem que o Senhor me ouça? Gritarei a ti. Abacuque fala: gritarei a ti violência, sem que traga a salvação. E o texto fala no versículo 3 que há luta e conflito por todos os lados. E no verso 4 fala que a lei se enfraquece e que a justiça nunca prevalece. Muito pelo contrário, ela é pervertida. Aí eu pergunto a vocês, parece alguma coisa com os dias de hoje ou não? Parece que a gente está falando lá de 640 a.C.? Ou parece que nós estamos falando do que acontece hoje? A gente pega um jornal hoje e torce ele, escorre sangue. Se a gente liga a televisão hoje, é uma notícia atrás da outra. E aí, às vezes, as coisas que acontecem ao longo da nossa vida, a gente acha, nossa, agora vai. Exemplo recente, quando ganha um certo político que talvez vá mais de encontro com aquilo que a gente crê, a gente fala, não, agora vai. Aí passa 4 anos, muda tudo e volta a ser tudo como era antes. Meu Deus, até quando, Deus? Nós vamos viver assim, sofrendo. O Senhor não gosta do nosso país, o Senhor não gosta da nossa cidade. Até quando nós vamos sofrer desse jeito? E a gente questiona Deus. Por que Deus não nos ouve? Por que Deus não atende as nossas orações? E aí eu pergunto, será que a gente tem que lembrar a Deus que nós estamos aqui? Será que Deus não está nos vendo? Será que Deus não se importa mais conosco? É engraçado, né? Porque parece que tem hora que a gente precisa lembrar a Deus das coisas, né? Precisa aconselhar a Deus. Deus, então, não sei se o senhor percebeu, mas assim, o trem aqui está andando meio feio. Os ímpios estão dominando, a injustiça reina em tudo quanto é lugar. Eu acho que o senhor não está percebendo bem. A gente chega à empáfia de querer dar conselhos para Deus. Deus, eu acho que não é bem esse pessoal que deveria estar no governo. E depois que os problemas passam, que a situação se resolve, a gente percebe que Deus nunca deixou de nos ouvir, de nos ver ou de cuidar de nós. E até de nos corrigir se for necessário. Mas Ele às vezes precisa nos fazer enxergar a visão dEle. Os fatos como eles tinham que ser vistos. Mas
Deus não fica simplesmente ouvindo Abacuque. E voltando ao texto, ele responde a Abacuque. Então, voltando lá no versículo 5. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Então Deus está falando, olha, eu vou fazer um negócio que vocês não vão acreditar. E continua, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como a ave de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois, passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Amados, quem está falando isso aqui, quem está descrevendo a nação babilônica, é o próprio Deus. Deus está falando para Abacuque, ó, fica tranquilo, estou trazendo um povo, gente fina, que vai vir, ó, vai consertar aí o negócio em Judá. Deus, na verdade, deu a Abacuque uma revelação, e não uma explicação. Pois aquilo que a gente precisa, nos momentos de dúvida, é uma visão de Deus, e não uma explicação. Deus não nos deve nenhuma explicação, mas em sua graça, Ele revela a si mesmo e as suas obras àqueles que o buscam. E a resposta de Deus, ela estarrece o profeta. Que lógica é essa? Não estou entendendo, Deus. O Senhor vai trazer uma nação ímpia, pior que os moradores de Judá, para disciplinar o seu povo? É isso mesmo? Olha a descrição da Babilônia, segundo o texto. Nação cruel e impetuosa, cria a sua própria justiça, vem prontos para a violência, menosprezam Deus e governantes, reis e governantes, perdão, e seu Deus é a sua própria força. Deus, então, ele não estava indiferente em relação ao povo de Judá e aos pecados do seu povo. Deus havia enviado antes profetas, advertido repetidamente. Jeremias pregou por 30 anos, explicando. E mesmo assim o povo continuava pecando, fazendo as coisas que desagradam a Deus. E às vezes, amados, nós não entendemos a disciplina de Deus na nossa vida. Às vezes Deus vai mandar uma Babilônia na nossa vida, para que possa nos corrigir. Agora vamos pensar numa ótica diferente. Quando eu estava estudando para ministrar aqui hoje, eu tenho uma Bíblia comentada de estudos expositivos que me fez ver as coisas por uma outra ótica. Eu estava vendo tudo somente sob a ótica do Abacuque, como ele estava vendo aquela situação. Mas vamos pensar um pouquinho, se em vez de olharmos pela ótica de Abacuque, se nós fôssemos a nação ímpia, se fôssemos nós que estivemos cometendo todas as injustiças possíveis lá em Judá, nós fôssemos aquele povo de Judá cometendo toda injustiça possível. Ou seja, nós seríamos que estivéssemos descumprindo a lei, fazendo o que desagrada a Deus. O pecado na vida do cristão
daquele que conhece o Senhor e sabe literalmente o que agrada e desagrada a Deus, é muito pior que o pecado na vida do incrédulo, que ainda não conhece a palavra. Quando nós, povo de Deus, desobedecemos a Ele deliberadamente, nós o fazemos apesar de todo o conhecimento que nós temos e de todo o amor divino. Então, amado, a correção na nossa vida, às vezes, pode ser uma Babilônia. Pode ser algo que vai nos virar de ponta cabeça, que vai nos sacudir, vai nos tirar do nosso prumo, vai nos jogar no chão. Para que então nós possamos lembrar de quem nós somos, lembrar de quem somos filhos, reconhecer o nosso pecado e pedir perdão ao Pai. Abacuque, então, ouve essa resposta de Deus e faz um novo questionamento. Continuando lá no versículo 12. Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste a ela que aplicasse o castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apanham-nos em suas redes e nelas os arrastam. Então alegram-se e exultam. E por essa razão, eles oferecem sacrifício às suas redes e queimam incenso em sua honra, pois, graças às suas redes, vivem em grande conforto e desfrutam iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede e destruindo sem misericórdia as nações? A resposta de Abacuque, e seu novo questionamento após Deus lhe revelar qual seria a maneira que ele corrigiria Judá foi: é isso mesmo, Deus? Então Abacuque começa a defender o seu povo. Inicialmente ele se refere à santidade de Deus, nos versos 12 e 13. Depois ele segue falando da fragilidade daquele povo de Judá, nos versos 14 e 15. E por fim, ele lembra da arrogância da nação babilônica e de como eles viviam e adoravam. E só para continuar, lê o primeiro versículo do capítulo 2. Abacuque termina o seu questionamento, a sua resposta a Deus, e faz a sua segunda pergunta, seu segundo questionamento da seguinte maneira: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Amados, Abacuque, como um servo fiel, ele pôs a esperar e vigiar. Terminou sua defesa da nação de Judá e esperou que Deus falasse, perguntando como Deus responderia a sua segunda queixa. Só que antes de ouvir o que Deus respondeu para Abacuque, eu queria fazer uma pequena pausa agora, para que a gente possa examinar o nosso coração. É uma pergunta que eu faço para todo mundo. Nós estamos realmente nos entregando totalmente a Deus? E estamos dispostos a deixar que Deus faça conosco o que é necessário? Nós realmente estamos nos entregando para que Ele nos corrija da maneira necessária? Para que Ele nos mostre realmente o caminho a seguir? Abacuque era um homem honesto. E ele desejou que Deus poupasse o seu povo. E não tem nada de errado
e nós buscarmos uma compreensão maior do que Deus tem para nós. Mas nós devemos ter cuidado para não começar a contestar o que Deus tem feito na nossa vida e tentar fazer Deus mudar de ideia como se isso fosse possível. Abacuque tentou proteger o seu povo, e como o seu próprio significado do teu nome diz, abraçou a nação de Judá. Só que Abacuque entendeu perfeitamente que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Porém, ele queria entender mais o que estava acontecendo. E realmente, às vezes, nós não entendemos os caminhos de Deus na nossa vida. Às vezes, até as correções de rota que Deus faz na nossa vida. A palavra de Deus diz lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 33 ao 36, o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, por muitas vezes nós não entendemos mesmo a lógica, o sentido das coisas, da sabedoria de Deus, os caminhos que Ele nos leva, as correções que Ele nos dá. E a própria imagem de Abacuque indo para a vigia tem para nós um significado muito importante nos dias de hoje. Como povo de Deus, e nós sabemos os perigos que estão por vir, as coisas que estão por acontecer, é nossa responsabilidade vigiar, ficar no topo da vigia e alertar as pessoas sobre a ira que está por vir. Se a gente não compartilhar o Evangelho com os incrédulos, é possível que o sangue desses fique nas nossas mãos. Em todo lugar onde a gente está, nós somos chamados a pregar o Evangelho. Seja o nosso trabalho, a nossa família, os nossos relacionamentos. Então é importante essa figura. Abacuque sai de um vale, de onde ele questiona inicialmente a Deus, e depois, no final, ele está numa torre de vigia. E isso tem um significado para nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. E aí vem a resposta de Deus a Abacuque, do versículo 2 até o versículo 20 do capítulo 2. Diz assim: então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos são bons, mas o justo viverá pela fé. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante, não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos os povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece mediante a extorsão. Até quando isso continuará assim? Seus credores não se levantarão de repente? Não despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigias responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime.
Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-o com furor, até que ele fique bêbado para contemplar-lhe a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e se exponha. A taça da mão direita do Senhor lhe é dada. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a destruição de animais que você fez, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde, poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e prata, mas não respira. Mas o Senhor está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Amados, essa resposta longa que Deus dá a Abacuque, na verdade ele responde dando a Abacuque 3 responsabilidades. A primeira delas está bem no princípio: escreva a visão de Deus. Talvez o profeta Abacuque temia a resposta de Deus após a sua queixa, mas em sua graça Deus responde e dá a visão que Abacuque necessitava para passar da preocupação para a adoração. Devemos contemplar a glória de Deus e crer na sua palavra. Agora vem a segunda responsabilidade, que é a que eu quero me ater mais, a qual Deus dá a Abacuque, que é confiar na palavra de Deus. Os 2 versículos 4 e 5, ele diz: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante, não descansa, ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Amados, como a gente começou a falar aqui, às vezes a gente não entende a lógica de Deus. Por muitas vezes a lógica de Deus parece loucura aos nossos olhos, mas em nenhum momento Deus se esquece dos seus. Em nenhum momento Deus deixa de nos enxergar. Em nenhum momento Deus deixa de se compadecer das nossas dificuldades. Só que existem momentos em que nós precisamos tomar o nosso remédio. E por muitas vezes, esse remédio preparado por Deus não vai ser gostoso, nem fácil de ser tomado. Inúmeras vezes na palavra de Deus, há ensinamentos através de dificuldades e desafios que o povo de Deus passa. Mas como eu sempre falo aqui repetidamente, Deus não promete facilidade. Não promete uma vida sem problemas. Uma vez que nós nos convertemos, que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida não passa a ser um mar de rosas. Às vezes, muito pelo contrário, e está tudo certo. Só que Deus promete que em qualquer momento, até naqueles momentos em que nós achamos que Deus parece que não está nos olhando, Ele está sempre conosco. Assim diz o Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, Tu estarás comigo, eu não temerei, Tu estarás comigo. Então, não importa o que nós estejamos passando, Deus está conosco. A nós, amados, cabe uma coisa simples, que eu falei lá no começo, e que agora parece ter ligação. A nós cabe crer, acreditar. Ora, se é isso que nós precisamos, se a salvação é nos dada pela graça mediante a fé,
Nós temos que crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós precisamos crer na palavra como um todo, nos entregarmos por inteiro, independente da situação que estejamos passando. Mas na hora de dificuldade, às vezes a gente clama a Deus: Deus, até quando? Por que eu estou passando por isso? Que dificuldade que é essa? A gente se esquece que isso que nós estamos vivendo aqui, nesse lugar terreno, é um sopro, é um nada, é um cisco, perto da eternidade que nos aguarda, onde não há choro, não há dor, não há injustiça, mas a gente sofre, a gente clama: ah, Deus. Nós temos que ter fé no nosso Senhor e Salvador. E afinal de contas, o que é fé? Fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova de coisas que não vemos. Está assim lá no livro de Hebreus. A fé é a nossa certeza. A fé é a nossa convicção. A fé não é uma expectativa. A fé é a nossa esperança que tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que está na sua palavra vai se cumprir. Ele ainda fala: não tarda, não falhará, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Mas Deus tem certeza que o senhor não está atrasado? Não está, gente. Mas a gente é assim, não é? Ah, Deus, eu estou achando que o senhor atrasou, viu? Quando que vão acontecer essas coisas, Fred? Não sei. Não sei. Eu sei o que está na palavra. Ele diz que não tarda, não falha. Ele diz para a gente: espera. O tempo é de Deus, nós somos chamados a crer, e não a adivinhar quando. Mas o que não falta é gente querendo adivinhar, né? Ah, estou achando que o fim do mundo, 13 de março de 2027. Mas é difícil, não é, Fred? É difícil, né? A gente crer, a gente às vezes, né, lembrar disso tudo. Mas foi fácil para Abacuque? Não foi. Foi fácil para os judeus lá no cativeiro, na Babilônia? Também não. Foi fácil para Moisés e o povo hebreu no deserto? Idem. Também não foi fácil. Mas nós temos a nossa fé. Nós temos a nossa esperança. E quando tiver difícil, quando tiver naqueles dias que nada estiver parecendo estar certo, nós temos os nossos irmãos. Nós temos a nossa família da fé. Aqueles que caminham conosco. E na hora que juntos os irmãos da fé, e você busca a resposta aqui, na palavra, fica tudo mais fácil. Acalma o coração. Essa palavra que traz conforto, refrigério, entendimento, calma. Não diz lá no Sermão do Monte: adianta eu ficar ansioso? Se eu ficar ansioso, eu vou acrescentar mais 1 hora da minha vida? Não vou. Vai. Não vai. E esse versículo 4, que diz, né, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Ele é tão importante para nós, que na história, né, diz que Lutero pegou essa frase, esse versículo, e isso inspirou ele em muitas das coisas que ele escreveu. Esse versículo ele é visto ainda mais 3 vezes na palavra de Deus. Ele é visto em Gálatas 3:11, ele é visto lá em Romanos 1:17, e ele também é visto lá em Hebreus
no capítulo 10, no versículo 38. Somos instruídos não somente a ter fé, mas a viver pela fé. E o que é isso, gente? A palavra de Deus nos diz lá no 1 João, capítulo 5, versículo 4, o que é nascido de Deus, vence o mundo. Essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é um modo de vida exatamente o oposto da soberba e a dependência dos nossos próprios recursos. Abacuque sabia que o povo de Judá teria tempos difíceis pela frente. E o seu único recurso era o quê? Confiar na palavra de Deus, descansar na sua vontade. Eu acho isso tão poderoso, amados, quando a gente entende isso. Esperar no Senhor, ter essa fé, descansar na vontade de Deus. Isso traz um alívio para a alma. Ah, Fred, mas você também não passa para aqueles dias que você... Passo, gente, falei no começo da ministração. Tem dia que eu falo, Deus do céu, bagunça que é essa que está na minha vida. O problema parece que assim, estava tudo tão bem, de repente vem 1, 2, 3, 4, 5, 12 de uma vez. Aí você fala, nossa Deus, e agora? Agora vai pela fé. Viver pela fé significa crer na palavra de Deus e obedecer, independente de como nos sentimos, independente do que nós vemos e independente de quais possam ser as consequências disso. Vou falar de novo. Viver pela fé significa crer na palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, independente de como nos sentimos, do que estamos vendo ou de quais consequências isso pode ter na nossa vida. Amém? E a terceira responsabilidade que Deus deu a Abacuque foi: declare os julgamentos de Deus, que são os 5 A's que tem aqui, né? É alerta sobre a ambição egoísta da nação babilônica, é o alerta sobre a ganância, é o alerta sobre a exploração do seu povo, é o alerta sobre embriaguez e violência, e também o alerta, que não podia faltar, sobre a idolatria. São 5 A's, né? Ai do povo que ai. Então a gente tem que ficar alerta dessas 5 coisas: ambição, ganância, exploração do povo, embriaguez e violência e idolatria. Mas é lindo como que termina a resposta de Deus para Abacuque, né? O versículo 20 fala: mas o Senhor está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Mostra a soberania de Deus. E essa revelação, gente, foi dada a Abacuque. Inicialmente, Abacuque falava da nação babilônica, que estava por vir e invadir o reino de Judá e levar eles cativeiros. Mas lá no livro de Hebreus, né, o escritor de Hebreus, ele fala também aqui a nossa conexão, né, como a gente gosta sempre de fazer a conexão com o Novo Testamento. Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 32 até o 39, que contém esse mesmo versículo que foi falado aqui agora, diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes.
Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Então, amados, no mesmo versículo aqui é anunciada a volta de Jesus Cristo, lá no livro de Hebreus. Depois de tempo de sofrimento, depois de um tempo em que os ímpios governavam, depois de um tempo em que a injustiça reinava, e aí vem as promessas de Deus, né? Nós temos bens superiores e permanentes, não são bens terrenos. Ah, você está guardando tesouro no céu. Nós temos bens superiores, bens que não se mudam, que não nos são retirados. E ali fala, em breve, muito em breve, se fizermos a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não vai demorar. E o meu justo viverá pela fé. Amém, igreja? Eu não vou ler o capítulo 3 de Abacuque, são só 3 capítulos esse livro, mas eu espero que vocês, durante a semana, meditem nessa palavra, leiam o capítulo 3. O capítulo 3, de maneira bem simples, nós vemos que Abacuque saiu lá do vale, onde ele estava no começo do livro, em conflito com a vontade de Deus. Posteriormente, ele foi para a torre de vigia, esperando pela resposta do Pai. E mesmo após a resposta, a situação física ou histórica de Abacuque não mudou. Ele continuou lá, e a nação da Babilônia veio, e pronto. Mas agora ele estava caminhando pela fé, não pelas aparências. Ele estava vivendo de promessa, não de explicação. E o que levou Abacuque lá do vale para o alto do monte? As mesmas disciplinas espirituais, que é o que nós temos estudado na escola de liderança, e que podem nos levar ao alto. Oração, oremos pelas obras de Deus. Visão, nós agora temos a visão de Deus, meditemos então sobre a grandeza de Deus. E fé, afirmemos a vontade de Deus na nossa vida. Somos chamados a crer, amados. Basta crer. Não é fácil, é um exercício diário, repetido, mas a nós basta crer. Para finalizar, de acordo com o evangelista reverendo George Campbell Morgan, a nossa alegria, ela é proporcional à nossa confiança. E a nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Então, amados, meditem na palavra do Senhor, orem a Deus, busquem o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Não tenha medo da correção de Deus. Não tenha medo de quando as coisas estiverem de ponta cabeça na sua vida. Deus não desampara os seus. Deus não se esquece dos seus. Deus não vai deixar de te atender, não vai deixar de te ouvir. Mas nós temos que crer, porque aquele que vai vir, virá, e ele não tarda. Amém? E aí eu queria deixar, por isso que eu tinha feito um pedido especial para o pessoal do louvor, que para mim, essa talvez seja no poema, no salmo que Abacuque escreve no capítulo 3, os 3 versículos mais lindos que fazem parte de uma música que foi cantada aqui, né? A música tirou desses versículos, né? Que é o versículo 17, 18 e 19 do capítulo 3 de Abacuque, que diz o seguinte: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas,
não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Amém? Que nós possamos viver na fé, buscando sempre a vontade do Senhor, em todas as áreas da nossa vida, e que sempre saibamos que, independente da situação, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Amém?